Queridos irmãos, amigos e estudantes da Bíblia, sejam bem-vindos a esta preparação da reunião de meio de semana. Nesta semana vamos preparar a programação de 17 a 23 de agosto de 2026. A leitura da Bíblia está em Jeremias capítulos 26 a 28. Enquanto avançamos, você pode pausar o vídeo para fazer anotações, preparar uma resposta ou escrever uma joia espiritual. Também ficamos felizes em saber de onde você está acompanhando e que ideia desta semana fortaleceu mais a sua confiança em Jeová. Uma joia simples que você compartilhe pode animar outro irmão ou amigo que também está se preparando. O tema que percorre esta reunião é muito prático: não nos deixar enganar por mensagens que parecem atraentes, mas não vêm de Jeová. Jeremias deu instruções que podiam salvar vidas, embora não fossem populares. Os falsos profetas ofereciam uma esperança fácil, mas a mensagem deles levava ao desastre. Em Tesouros, veremos por que precisamos distinguir a voz de Jeová da voz dos falsos profetas. Em Joias Espirituais, responderemos à pergunta principal e prepararemos 10 joias. Em Faça Seu Melhor no Ministério, veremos demonstrações naturais e uma preparação simples para fazer discípulos. Entramos agora em Tesouros da Palavra de Deus. Tema: não se deixe enganar pelos falsos profetas. Jeremias capítulos 26 a 28 mostram o contraste entre a verdade que salva e a mentira que tranquiliza falsamente. Em Jeremias capítulo 26, versículos 2 a 6. Jeová disse a Jeremias que falasse tudo o que ele mandasse e que não deixasse de dizer nenhuma palavra. A mensagem podia ser forte, mas tinha um objetivo misericordioso. Jeová queria dar ao povo a oportunidade de escutar, mudar de caminho e evitar a calamidade. Jeremias não falava para assustar sem motivo. Ele falava para que o povo corrigisse sua conduta, obedecesse a Jeová e continuasse vivo. Isso nos ensina que uma instrução de Jeová pode parecer exigente, mas sempre procura nos proteger. Quando Jeremias terminou de falar, os sacerdotes, os profetas e o povo reagiram com hostilidade. A verdade de Jeová incomodou aqueles que não queriam mudar. Mesmo assim, Jeremias não suavizou a mensagem nem disse algo diferente para agradar as pessoas. Em Jeremias capítulo 26, versículos 12 e 13, Jeremias explicou que Jeová o havia enviado. Depois voltou a indicar a solução: corrigir os caminhos, corrigir as ações e obedecer à voz de Jeová. O foco não era Jeremias, o foco era escutar a Jeová. Em Jeremias capítulo 27, versículos 14 e 15. Jeremias advertiu que não escutassem os profetas que prometiam que o povo não serviria ao rei de Babilônia. Jeová disse claramente: eu não os enviei. Eles falavam em nome de Jeová, mas não tinham recebido uma mensagem dele. Em Jeremias capítulo 28, Ananias prometeu que o jugo de Babilônia seria quebrado em 2 anos. Essa mensagem soava agradável e patriótica. Mas não vinha de Jeová, e por isso fazia o povo confiar numa mentira. Queridos irmãos, essa é uma lição muito séria. A mensagem verdadeira às vezes nos pede para esperar, obedecer, perseverar ou aceitar uma orientação que não é fácil. A mensagem falsa geralmente soa mais confortável, mais rápida e mais agradável aos ouvidos. Hoje precisamos distinguir se uma instrução vem da organização de Jeová ou dos inimigos de Deus. Nem tudo que menciona Jeová, a Bíblia ou as testemunhas de Jeová vem de uma fonte confiável. Por isso buscamos informações nos canais oficiais e evitamos rumores, redes duvidosas ou interpretações pessoais. Quando recebemos uma instrução da organização de Jeová, não queremos reagir como aqueles que rejeitaram Jeremias. Queremos nos perguntar: o que Jeová quer proteger com essa orientação? E, se uma voz externa contradiz essa direção, precisamos ter cuidado antes de acreditar nela ou compartilhá-la. Um comentário poderia ser: Jeremias me ensina que a verdade de Jeová nem sempre será popular, mas sempre protege a vida.
Por isso quero escutar a orientação que vem de Jeová, mesmo quando ela exige paciência ou humildade. Jeremias deu instruções que podiam salvar vidas. Os falsos profetas o contradiziam com mensagens enganosas. Nós precisamos amar a verdade o suficiente para verificar de onde vem a informação antes de acreditar nela ou compartilhá-la. Passamos agora para as joias espirituais. Responderemos à pergunta principal de Jeremias capítulo 26 e depois veremos 10 joias espirituais. Cada joia terá uma explicação, um motivo de gostarmos dela e uma aplicação prática. A pergunta é: Jeremias capítulo 26, versículos 20 a 23. Que lição Jeremias talvez tenha aprendido do que aconteceu com Urias? O relato mostra que Urias também profetizava em nome de Jeová, mas, quando o rei quis matá-lo, ele ficou com medo e fugiu para o Egito. Jeremias talvez tenha aprendido que fugir por medo nem sempre elimina o perigo. Também pode ter aprendido que o mais seguro é continuar fiel à designação de Jeová e confiar na proteção dele. Isso não era um convite à imprudência, mas a não abandonar o serviço por medo dos homens. Quando sentimos pressão, precisamos confiar em Jeová e não agir dominados pelo pânico. Às vezes obedecer a Jeová não elimina imediatamente o perigo, mas sempre nos mantém no lugar espiritualmente correto. Jeová pode nos sustentar, nos ajudar e usar outros para nos proteger, como fez com Jeremias por meio de Aicão. Jeová disse a Jeremias que não deixasse de dizer nenhuma palavra. Gosto dessa joia porque mostra que a mensagem de Jeová não deve ser mudada para agradar as pessoas. Aplicação: quando ensinamos, apresentamos a verdade bíblica com tato, mas com fidelidade. Calar uma parte importante da verdade pode parecer mais confortável, mas não ajuda de verdade. Uma boa joia para comentar pode mencionar o texto, a qualidade de Jeová e uma aplicação breve. Assim o comentário será claro, espiritual e fácil de lembrar. Jeová disse: talvez escutem e cada um recue do seu mau caminho. Gosto dessa joia porque revela a paciência e a misericórdia de Jeová. Aplicação: quando damos testemunho, lembramos que Jeová deseja que as pessoas mudem e vivam. Jeová não enviou Jeremias apenas para anunciar julgamento, ele abriu uma oportunidade de arrependimento. Uma boa joia para comentar pode mencionar o texto, a qualidade de Jeová e uma aplicação breve. Assim o comentário será claro, espiritual e fácil de lembrar. Depois de ouvir a mensagem, alguns ameaçaram Jeremias. Chama minha atenção que uma mensagem verdadeira pode provocar uma reação forte. Aplicação: uma reação negativa não significa necessariamente que fizemos algo errado. Às vezes a verdade toca uma ferida espiritual, e a primeira reação pode ser rejeição. Uma boa joia para comentar pode mencionar o texto, a qualidade de Jeová e uma aplicação breve. Assim o comentário será claro, espiritual e fácil de lembrar. Jeremias disse: corrijam os seus caminhos e as suas ações. Gosto porque a saída era clara, não bastava ouvir, era preciso mudar. Aplicação: quando a Bíblia me corrige, devo transformar o que aprendo em ações concretas. Jeová não pediu aparência religiosa, pediu conduta corrigida e obediência real. Uma boa joia para comentar pode mencionar o texto, a qualidade de Jeová e uma aplicação breve. Assim o comentário será claro, espiritual e fácil de lembrar. Alguns reconheceram que Jeremias falava em nome de Jeová. Essa joia mostra que Jeová pode mover pessoas razoáveis a defender a verdade. Aplicação: mesmo com oposição, não devo concluir que todos estão contra nós. Jeová pode usar circunstâncias, irmãos ou até autoridades para que sua obra continue avançando. Uma boa joia para comentar pode mencionar o texto, a qualidade de Jeová e uma aplicação breve. Assim o comentário será claro, espiritual e fácil de lembrar. Aicão ajudou Jeremias e impediu que ele fosse morto. Gosto porque Jeová pode proteger seus servos por meio de pessoas corajosas. Aplicação:
posso me perguntar se sou alguém que apoia os servos fiéis de Jeová. Nem todos têm o mesmo papel que Jeremias, mas todos podemos apoiar a verdade com lealdade e coragem. Uma boa joia para comentar pode mencionar o texto, a qualidade de Jeová e uma aplicação breve. Assim o comentário será claro, espiritual e fácil de lembrar. Jeová disse que fez a terra com seu grande poder. Gosto porque Jeová lembra sua autoridade como Criador antes de dar instruções. Aplicação: obedecer a Jeová é razoável, porque ele tem sabedoria para dirigir os assuntos. Quando reconhecemos Jeová como Criador, aceitamos melhor suas decisões. Uma boa joia para comentar pode mencionar o texto, a qualidade de Jeová e uma aplicação breve. Assim o comentário será claro, espiritual e fácil de lembrar. Jeová advertiu que não escutassem os profetas que prometiam algo falso. Gosto porque nos ensina a não acreditar em tudo que sou espiritual. Aplicação: antes de compartilhar informação religiosa, devo confirmar se vem de fonte confiável. Mentiras espirituais podem soar animadoras, mas, se não vêm de Jeová, causam dano. Uma boa joia para comentar pode mencionar o texto, a qualidade de Jeová e uma aplicação breve. Assim o comentário será claro, espiritual e fácil de lembrar. Jeremias disse: Amém. Que Jeová faça isso. Gosto porque Jeremias não desejava mais notícias, ele queria que Jeová abençoasse o povo. Aplicação: ao defender a verdade, não devemos soar duros ou frios. Jeremias mostrou equilíbrio, queria paz, mas não aceitou uma mentira disfarçada de esperança. Uma boa joia para comentar pode mencionar o texto, a qualidade de Jeová e uma aplicação breve. Assim o comentário será claro, espiritual e fácil de lembrar. Jeremias disse que Ananias tinha feito o povo confiar numa mentira. Essa joia me lembra o perigo de influenciar mal outros. Aplicação: preciso cuidar do que digo e compartilho, porque posso fortalecer ou enfraquecer a fé de outros. Quem espalha informação falsa carrega uma responsabilidade séria, é melhor verificar e usar fontes confiáveis. Uma boa joia para comentar pode mencionar o texto, a qualidade de Jeová e uma aplicação breve. Assim o comentário será claro, espiritual e fácil de lembrar. As joias desta semana nos ensinam a amar a verdade, escutar a Jeová e não nos deixar levar por mensagens atraentes, mas falsas. Também mostram que Jeová pode proteger e sustentar seus servos quando eles obedecem com coragem. A preparação nos ajuda a comentar com profundidade, mas de forma simples. Agora chegamos à leitura da Bíblia. A porção designada Jeremias capítulo 28, versículos 5 a 17. A lição é a lição 5, então queremos ler com exatidão, clareza e sentido. Então o profeta Jeremias falou ao profeta Ananias diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava de pé na casa de Jeová. O profeta Jeremias disse: Amém. Que Jeová faça isso. Que Jeová cumpra as palavras que você profetizou. Mas, por favor, escute esta mensagem que vou dizer aos seus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas do passado profetizavam guerras, calamidades e pestes contra muitos países e grandes reinos. Se um profeta profetiza paz, só se saberá que Jeová realmente o enviou se as palavras desse profeta se cumprirem. Então Ananias tirou o jugo que estava sobre o pescoço de Jeremias e o quebrou diante de todo o povo. Ananias prometeu que Jeová quebraria o jugo do rei de Babilônia dentro de 2 anos. E o profeta Jeremias seguiu seu caminho. Depois disso, Jeremias recebeu uma mensagem de Jeová para Ananias. Jeová disse que Ananias tinha quebrado um jugo de madeira, mas em seu lugar haveria um jugo de ferro. Jeremias disse a Ananias: Jeová não enviou você, você fez este povo confiar numa mentira. Por isso, Jeová anunciou que Ananias morreria naquele ano. E o profeta Ananias morreu naquele ano, no 7º mês. Esta leitura tem diálogo, tensão e uma conclusão séria.
Convém diferenciar com a voz a calma de Jeremias, a afirmação pública de Ananias e a mensagem firme de Jeová. A leitura deve ser clara, respeitosa e bem pausada. Passamos para faça seu melhor no ministério. Vamos preparar 3 designações: iniciar conversas no testemunho público, cultivar o interesse e fazer discípulos. A ideia é que soem naturais, breves e fáceis de adaptar. Designação: testemunho público. A lição 1.4 nos lembra que devemos mostrar interesse sincero pelas pessoas. No testemunho público, a conversa deve ser amigável, breve e respeitosa. Publicador: bom dia. Estamos compartilhando uma ideia breve sobre como encontrar esperança quando há tantas notícias ruins. Pessoa: a verdade é que boas notícias fazem falta. Publicador: exato. Você acha que algum dia as pessoas viverão sem medo? Pessoa: seria bom, mas acho difícil. Publicador: entendo. A Bíblia não ignora os problemas, mas oferece uma esperança concreta. Publicador: se quiser, pode ver um vídeo curto em jw.org sobre essa esperança. Designação: de casa em casa. Use uma verdade do apêndice A da brochura Ame as Pessoas. A lição 9.3 nos ajuda a cultivar o interesse, contato e continuidade. Publicadora: olá, Marta. Da última vez falamos sobre se Deus se importa conosco quando sofremos. Moradora: sim, eu me lembro. Você disse que a Bíblia dá uma resposta. Publicadora: exato. Uma verdade que me ajuda muito é que Deus não causa nosso sofrimento e quer acabar com ele. Moradora: isso me interessa. Publicadora: na próxima vez podemos ver um texto breve que explica o que o reino de Deus fará pelas pessoas. Moradora: está bem, pode passar. Designação: LFF lição 20, Introdução e pontos 1 a 3. Também aplicaremos a lição 11, Simplicidade. A meta é explicar como a congregação está organizada sem falar demais nem complicar a informação. Publicador: hoje veremos como a congregação cristã está organizada. Estudante: por que isso é importante? Publicador: porque Jeová gosta de ordem, e quando entendemos a organização, colaboramos melhor e nos sentimos mais seguros. Publicador: a primeira ideia é simples: Jesus está no comando da congregação. Estudante: então quem dirige as testemunhas de Jeová na terra? Publicador: Jesus usa o escravo fiel e prudente, conhecido como corpo governante, mas eles se submetem a Jesus e à palavra de Deus. Publicador: a segunda ideia é que os anciãos são pastores e instrutores. Estudante: eles recebem salário por isso. Publicador: não. A Bíblia diz que servem de boa vontade. Seu trabalho é ajudar, ensinar e encorajar. Publicador: a terceira ideia é que todos na congregação têm uma função. Estudante: só os anciãos participam. Publicador: não. Todos louvamos a Jeová nas reuniões e na pregação, cada um de acordo com suas circunstâncias. Depois de cada ponto, convém esperar a resposta do estudante. Não precisamos explicar tudo o que sabemos sobre a organização. Se o estudante entendeu que Jesus dirige, que os anciãos pastoreiam e que todos colaboramos, ele já captou a base da lição. Passamos agora para nossa vida cristã. Esta semana a preparação se relaciona com o que aprendemos: escutar a voz correta e apoiar a ordem de Jeová. Também nos ajuda a valorizar a congregação e colaborar com aqueles que cuidam de nós. Os falsos profetas confundiam o povo porque falavam sem terem sido enviados por Jeová. Hoje Jeová cuida de nós por meio de uma organização que nos dá alimento espiritual e orientação. Se valorizarmos essa orientação, será mais difícil sermos enganados por vozes externas. Podemos nos perguntar: busco primeiro a informação oficial antes de acreditar em algo que circula nas redes?
Ajudo outros a confiar em Jeová e nos seus arranjos? Evito compartilhar rumores ou conteúdos que possam confundir os irmãos. Um comentário poderia ser: esta semana me lembra que a lealdade a Jeová inclui cuidar da informação que escuto e compartilho. Se uma instrução vem da organização de Jeová, quero recebê-la com confiança e humildade. Chegamos ao estudo bíblico de congregação. Esta semana estudamos o capítulo 4, intitulado Abraão, o primeiro homem que travou uma guerra justa. Primeiro faremos um resumo do capítulo e depois responderemos às perguntas. Jeová prometeu a Abraão que dele sairia uma grande nação. Satanás sabia que dessa nação viria a descendência prometida, então tentou atacar a família de Abraão. Um dos que sofreu foi Ló, que acabou sendo levado cativo depois de uma guerra entre reis. Ló tinha escolhido viver perto de Sodoma, uma região fértil, mas espiritualmente perigosa. Quando os reis inimigos derrotaram Sodoma e seus aliados, levaram bens e cativos. Entre esses cativos estavam Ló e sua família. Abraão poderia ter pensado que Ló tinha procurado esse problema. Também poderia ter pensado que resgatá-lo era perigoso demais. Mas Abraão agiu com amor, coragem e fé em Jeová. Abraão reuniu 318 homens treinados e perseguiu os exércitos inimigos. Embora fossem poucos em comparação com 4 reis poderosos, atacaram à noite e venceram. Assim recuperaram Ló, sua família e tudo o que tinha sido levado. Depois da vitória, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Jeová, abençoou Abraão. Abraão deu a ele a 10ª parte do melhor despojo. Com isso reconheceu que a vitória vinha da ajuda de Jeová. Abraão mostrou coragem ao sair para resgatar Ló mesmo enfrentando inimigos poderosos. Também mostrou coragem por agir sem egoísmo, sem guardar ressentimento e sem buscar glória pessoal. Sua coragem nasceu da fé em Jeová e do amor por sua família. A arqueologia e o conhecimento histórico da região mostram que o relato combina com a época dos patriarcas. Detalhes como rotas, alianças entre reis, cidades e nomes antigos harmonizam com o Antigo Oriente Médio. De acordo com a descrição bíblica, Sodoma e Gomorra provavelmente ficavam perto da região sul do Mar Salgado, hoje conhecido como Mar Morto. A região tinha água, vegetação e condições que explicam por que Ló a considerou atraente. Salém geralmente é identificada com Jerusalém. Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote de Jeová. Isso torna o relato interessante, porque Jerusalém mais tarde teria papel central na adoração verdadeira. Melquisedeque representou Jesus porque foi rei e sacerdote ao mesmo tempo. A Bíblia não registra sua genealogia nem sucessão sacerdotal, e por isso ele serve como tipo apropriado do sacerdócio superior de Cristo. Abraão permitiu que Ló escolhesse a melhor parte da terra. Isso nos ensina a não insistir sempre nos nossos direitos nem buscar vantagem. Podemos imitá-lo sendo generosos com a família, com os irmãos e com outras pessoas. Abraão esteve disposto a se arriscar porque amava Ló. Hoje não usamos armas físicas, mas podemos nos esforçar para resgatar espiritualmente os que estão em perigo. Esse relato ensina que Jeová pode proteger e dar vitória aos seus servos quando agem com fé. Também mostra que Jeová valoriza lealdade, amor e humildade. O relato se relaciona com Gênesis 3:15, porque Satanás queria atacar a linhagem que levaria à descendência prometida. Jeová protegeu Abraão e continuou guiando seu propósito. Abraão me ensina que a coragem cristã nasce da fé e do amor, não do orgulho. Ele arriscou muito para resgatar Ló e depois reconheceu humildemente que a vitória vinha de Jeová. Abraão mostrou fé, amor e coragem ao resgatar Ló. Melquisedeque abençoou Abraão, e Abraão reconheceu que Jeová merecia glória. O relato nos ajuda a confiar em Jeová e permanecer leais em nossa guerra espiritual. Nesta preparação vimos que Jeremias falou a verdade embora tenha sido ameaçado.
Também vimos que os falsos profetas davam mensagens agradáveis, mas perigosas. Preparar-nos bem nos ajuda a identificar a voz de Jeová e evitar informações enganosas. Levamos comentários para tesouros, 10 joias espirituais, uma leitura preparada e designações práticas. Também levamos ideias para a lição 20 para o estudo sobre Abraão. Tudo isso pode nos ajudar a participar com mais confiança e profundidade. Obrigado por acompanhar esta preparação da reunião Vida e Ministério Cristão de 17 a 23 de agosto de 2026. Você pode revisar as partes que mais ajudaram e transformá-las em respostas breves com suas próprias palavras. Que Jeová abençoe seu estudo, sua participação e seu serviço.